Fala aí, corretor! Olha só, mais uma aula, mais uma live, mais uma transmissão. Para você que está aqui no YouTube, não esquece de curtir esse conteúdo, esse vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa os sininhos da notificação para que toda vez que subir um novo conteúdo, você seja avisado em primeira mão. E para você que está aqui no Instagram, não esquece de seguir aqui. Qualquer dúvida pode colocar no direct, quem me conhece sabe, eu respondo todo mundo, beleza? Bom, estamos aqui agora então no episódio 2 da nossa jornada. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Marcos Vinícius, eu sou corretor de imóveis há mais de 10 anos, especialista em marketing digital e imobiliário e também desenvolvi o método corretor 20K. E o intuito aqui é explicar para você, corretor de imóveis profissional do mercado imobiliário, que sim, existe possibilidades de ganhar R$ 20.000 ou mais no mercado imobiliário através das comissões do mercado imobiliário, que é esse mercado incrível que conhecemos, ok? Bom, e na aula de hoje eu quero mostrar para você aqui o passo a passo, trazer para você aqui de forma muito simples, muito prática, como se diferenciar no mercado imobiliário e nada melhor que poder mostrar para você o meu exemplo. O que que eu fiz, Marcos? Mas afinal de contas, qual que é o caminho? Conta aí, o que que você fez para poder se destacar, se diferenciar no mercado imobiliário? Então, já pega papel, pega lápis, pega caneta, pega tudo que você tem aí, que eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na tua jornada como corretor de imóveis. Ok, meus queridos, vamos lá então? Bom, novamente o tema aqui da nossa aula é como se diferenciar no mercado imobiliário. Já sou corretor de imóveis, estou na minha jornada, estou tentando fazer vendas todos os meses, mas eu não estou conseguindo me destacar, me diferenciar, fazer vendas recorrentes mês a mês no mercado imobiliário. Marcos, afinal de contas, aonde que eu estou errando? O que que eu posso fazer para poder me destacar no mercado imobiliário? E é desse conteúdo que vamos tratar aqui hoje. Bom, primeiramente vale lembrar que existe aqui duas realidades hoje no mercado imobiliário, de corretores no mercado imobiliário. O corretor iniciante, aquele que começou aí há pouco tempo no mercado imobiliário, e o corretor já mais antigo de mercado. Por que que tanto um corretor como outro corretor não consegue se destacar no mercado imobiliário? Bom, vamos falar aqui primeiramente do corretor de imóveis que iniciou aí a sua jornada no mercado imobiliário. Você foi lá, já fez lá o seu curso do Cresce, o seu TTI. Opa, não fez ainda? Corre lá fazer então o seu TTI. Então eu já fui lá, já corri, já fiz o meu TTI, tirei meu Cresce, tô bacana, tô legal para poder trabalhar no mercado imobiliário. Passou o mês, não vendi. Passou o segundo mês, poxa vida, eu ainda não vendi. Passou o terceiro mês, continuo sem vender. Qual que é o problema do corretor de imóveis iniciante que está no mercado imobiliário e não consegue fazer vendas recorrentes? É porque simplesmente vai passar 1, 2, 3, 4, talvez 6 meses, infelizmente. Corretor de imóveis, olha só que eu vou falar para você aqui. Assim ó, eu já conversei com um corretor de imóveis que está há 6 meses sem vender no mercado imobiliário. Aí a primeira pergunta que eu faço é: como que você se comporta no mercado imobiliário? Como que você atende os seus clientes? Como que é, quais são as ferramentas, o recurso que você tem utilizado para fazer as suas prospecções, para poder atender os seus clientes? Certo? Na maior parte das vezes é o corretor iniciante, está começando agora e está com as mesmas velhas práticas do mercado tradicional lá atrás. O mercado se remodela. A evolução é constante no mercado imobiliário. Se você, corretor de imóveis, você não acompanhar o mercado, infelizmente, o mercado imobiliário vai passar por cima de você. E é justamente disso que eu vou falar para o corretor de imóveis que já está há mais tempo no mercado, mas infelizmente não consegue fazer vendas recorrentes, tá? Então, voltando aqui para o corretor de imóveis iniciante, ele inicia ali a sua jornada no mercado imobiliário e logo ele se encontra em um caminho, ele se encontra em um cenário completamente novo para ele. E o problema maior não é estar num cenário completamente novo, mas o problema maior vai ser se por parte da equipe, do gestor dele, o gestor dele não ter as ferramentas confiáveis, a dinâmica, a forma de poder colocar os seus conteúdos, poder colocar as informações do mercado imobiliário com esse corretor iniciante para que ele possa ter resultados. Se ele não está tendo resultado, o que que você, gestor, agora chama a sua atenção, o que que você, gestor imobiliário, pode fazer junto ao seu corretor para ele poder ter resultados no mercado imobiliário?
Então é uma somatória de esforços. Primeiro, ele já vai lá, faz o curso do TTI. Só que pensa o seguinte: curso do TTI você faz em 6 meses. Então você vai se encontrar lá em um treinamento, você vai observar ali várias informações, tudo muito novo. Só que o problema maior não é a informação nova. O problema maior é porque todos os conteúdos dentro do TTI é uma pincelada. Logo você precisa aguçar algumas informações, precisa aguçar algum conhecimento, você vai precisar se aprofundar. É como se fosse fazer uma pós, é como se fosse fazer um doutorado, um mestrado em cima daquele conteúdo, daquela informação em específico. Porque no TTI você vai ter uma pincelada de informações. Logo, com essa pincelada, não vai ser o suficiente para você poder entrar no mercado imobiliário de forma assertiva, atender os seus clientes de forma consistente, assertiva e logo ter resultados no mercado imobiliário. Parou para pensar? Então, logo eu encontro aqui agora um corretor de imóveis iniciante, de repente não tem ali todo o suporte do seu gestor e automaticamente ele vai passar 1, 2, 3, 4 meses, 6 meses da vida dele, não vai conseguir fazer vendas de imóveis. Ah, Marcos, mas uma venda que ele faça de um alto padrão resolve a vida dele? Concordo com você. Resolve por quantos meses? Qual que é o valor dessa comissão? E qual que é o acúmulo de dívidas que esse corretor fez nesse tempo que ele ficou sem vender? Será que essa comissão não vai ser apenas o suficiente para poder liquidar as dívidas dele que ele tem atual? Parou para pensar? Então você, corretor de imóveis, se você é um corretor iniciante e não está tendo no mercado imobiliário, a primeira coisa que você tem que fazer é primeiro se autoavaliar, se autoanalisar. Como que tem sido o meu comportamento? Como tem sido os meus atendimentos? Como que tem sido a minha linha de prospecção? Se eu não estou prospectando, se eu não estou atendendo de forma decente, se eu não estou qualificando os clientes na hora de poder levar até o empreendimento, na hora de poder levar até uma apresentação do imóvel, como que eu vou conseguir fazer a venda desse imóvel? É um produto de alto valor agregado. Então, se você não consegue fazer uma venda que transmita confiança para o seu cliente, automaticamente você vai ficar sem vender. Anotou aí? Então, faça uma autoanálise e entenda primeiramente o que que você está fazendo de errado, o que que você está fazendo da mesma forma que não tem tido os resultados. Agora vamos virar a chave. O que que você pode fazer de diferente para poder fazer melhor? Se você tem andado por um caminho e esse caminho não tem sido consistente, não está trazendo vendas recorrentes, então por que que você não faz diferente? Marcos, mas eu não sei o que fazer. Eu não sei como fazer diferente. Então você precisa continuar aqui acompanhando os meus conteúdos, as minhas lives, as minhas aulas para você poder anotar tudo e começar a colocar em prática. Pegou, corretor? Agora para você, corretor de imóveis que já está mais tempo no mercado, já está, de repente, 10 anos no mercado. Eu tenho mais de 10 anos no mercado imobiliário. Mas de repente estou conversando com corretores que têm mais tempo de experiência do que eu e ainda assim não está fazendo vendas recorrentes. Primeira coisa que você vai ter que fazer é acompanhar o mercado. Experiência você já tem. Provavelmente você já sabe atender. Provavelmente você já sabe contornar a objeção. Provavelmente você já conhece produto, já conhece mercado, já conhece construtora, já conhece já conhece as novas tendências de mercado. Você já sabe conversar bem, sabe atender com maestria. Então do que está faltando? De repente, será que não está faltando uma evolução nas novas ferramentas? De repente, preencher de forma consistente o seu CRM, para você poder ter os seus follow-ups de forma consistente? De repente, será que não está faltando você modelar os seus conhecimentos, aguçar os seus conhecimentos em marketing digital para poder trazer mais captação, seja captação de imóveis, captação de clientes? E também, por que não? De repente você já atende muito bem, mas conhecimento nunca é demais. Olha só o que eu vou falar para você, corretor de imóveis. Você que já está com mais experiência no mercado imobiliário. Eu só paro de. Como que fala? Eu só paro de evoluir a partir do momento que eu paro de aprender. Ou melhor, posso até dizer mais. A hora que eu achar que eu sei tudo, eu vou entender que eu não sei nada. Porque quanto mais eu aprendo, quanto mais eu me desenvolvo, quanto mais eu conheço, quanto mais eu compreendo que existe caminhos de crescimento e evolução, mais eu compreendo que eu preciso aprender mais e mais, porque você começa a se descobrir, você começa a entender todos os caminhos e jornadas que você precisa percorrer, entender, compreender para poder evoluir nesse mercado incrível que é o mercado imobiliário.
Entendeu a necessidade de você se desenvolver? Então, conhecimento nunca é demais. Então, evolua, cresça, busque compreensão, entendimento. Uma das coisas que eu falei hoje, essa semana, é sobre a soberba, a autossuficiência. É você, por algum momento, achar que você não precisa aprender mais nada. Por algum momento, você achar que você não precisa mais se desenvolver. Por algum momento, você se entender como especialista master no mercado imobiliário e dessa forma já está suficiente, tá bom. Qual que é o termômetro? Qual que é a régua de medida? Se não, os seus resultados. Tá tendo resultado? Tá vendendo todos os meses? Tá fazendo mais de 20 mil, 30 mil, 50 mil por mês no mercado imobiliário? Então continua, tá no caminho certo. Agora, se por um momento você está se achando autossuficiente, especialista, master no mercado imobiliário, mas não tá tendo resultados, não tá tendo resultado consistente no mercado imobiliário, opa, então alguma coisa tá errado aí. Então, mais do que suficiente é você dar um passo para trás para você poder dar um salto na frente, pegar impulso. Entendeu a necessidade de se desenvolver? Entendeu a necessidade de se auto-observar? Trazer para si a responsabilidade que precisa aprender mais? Precisa compreender que existe caminhos para poder melhorar e aguçar os seus resultados? Dentre tudo isso que eu falei para você, como então você pode se diferenciar da concorrência no mercado imobiliário? Primeiramente é se entendendo dentro da sua jornada. Poxa vida, já tem 10 anos que eu estou no mercado imobiliário. Já tem 20 anos que eu estou no mercado imobiliário. Já tem 15 anos que eu estou no mercado imobiliário. Do teu ponto A ao teu ponto B, você já completou a sua jornada? O seu propósito maior? Qual que é o seu propósito maior? Propósito é diferente do objetivo. Propósito ele tem um tempero muito mais saboroso. Ele está lá na frente. É a construção de uma caminhada. Então, se você está no teu ponto A e você sente que na tua jornada como corretor de imóveis, do seu propósito maior, você está muito longe, qual que é as diretrizes nessa sua caminhada, nesse seu percurso que você pode abraçar de forma mais incisiva para poder melhorar os teus resultados, para poder realmente atingir o teu propósito? Qual que é o teu propósito? Marcos, o meu propósito é abrir a minha imobiliária. Meu propósito é trabalhar como corretor autônomo 100% independente. O meu propósito é abrir uma construtora. O meu propósito é ser campeão de vendas da minha equipe. Se esse é o seu propósito, qual que é a linha do ponto A ao ponto B? Nesse percurso, entre essas duas pequenas letras, qual que é a etapa que você tá? Você já tá no meio do caminho? Primeiro tem que fazer essa autoanálise. Não, eu entendo que eu tô vendendo todos os meses. Eu entendo que eu ainda não tô fazendo 20 mil por mês. Eu ainda não tô fazendo 30 mil por mês. Não sei qual que é a sua meta. Eu ainda entendo que eu não tô fazendo 5 mil por mês, que seja. Vendendo 3 imóveis por mês, que seja. Mas eu tô no meio do caminho, eu tô vendendo 2 imóveis, tô vendendo um imóvel todos os meses. Opa, então acabei de atingir um pequeno passo. Agora, se nessa sua observação, nessa sua vamos falar autoanálise, né? Essa sua autoanálise, você não tá conseguindo fazer as suas vendas recorrentes, tá aí o termômetro. Tá aí o teu propósito que não tá sendo atingido, porque realmente você não tá praticando o que precisa ser feito para poder atingir o seu propósito maior. Tá? E quando eu falo de propósito aqui, qual que é a tua grande ambição? O que você imagina daqui a 10 anos? Marcos, eu não sei o que eu imagino daqui a 10 anos. Eu não sei qual que é o meu propósito maior. Se você não tem uma meta muito bem definida, um propósito muito bem alinhado, qualquer caminho serve para você. Então, para onde as pessoas virarem os seus ombros, inclinarem a sua cabeça, é a linha que você vai caminhar. E aí, você vai viver mesmo o sonho das outras pessoas? Você vai viver mesmo o propósito das outras pessoas? E não o seu? Existe passado, existe presente e existe futuro. O problema maior do corretor de imóveis, seja iniciante ou seja o corretor que tem mais experiência, é ele ficar remoendo lá o passado e pensando: o que eu não fiz que eu devia ter feito? Ou você ficar lá na frente se imaginando, vivendo aí a sua crise de ansiedade, o que eu posso fazer? Aí você fica pensando o que você pode fazer, você fica pensando o que você pode planejar, você fica só pensando e não faz nada. Então, saia do passado, se desligue do futuro e viva o seu presente. É dádiva de Deus. Não é à toa que se chama presente. Então, viva da melhor forma, viva de forma mais assertiva. Então, entendendo o que você precisa fazer, faça. Entre em ação. Feito é melhor do que perfeito.
Se você ficar pensando em perfeição, você não vai fazer nada. É de degrau em degrau. Pare de ser imediatista. Eu falo disso por experiência própria. Muito imediatista, muito querendo as coisas da minha forma, do meu jeito, pra ontem. Mas não. Se eu não entender que eu tenho um tabuleiro de peças e eu preciso mover essas peças vez por vez para poder construir o mapa do meu sucesso, eu não vou chegar lá, corretor. Então você precisa se autoanalisar, identificar onde estão os problemas no percurso da sua jornada para você poder atingir o seu propósito maior. Qual que é o seu propósito maior, corretor? Então não viva um dia como se fosse o outro dia, tá? Precisamos sim acordar, planejar o nosso dia e vender, atender os nossos clientes, fazer o follow-up, levar, fazer visita, enfim. Mas qual que é o seu propósito maior dentro do mercado imobiliário? E o seu propósito, ele vai se realizar a partir do momento que você fazer vendas recorrente. Não é só sobre dinheiro, mas sim sobre propósito maior. O dinheiro, ele te traz a liberdade de você poder escolher. A liberdade de você poder escolher se agora você vai abrir a sua imobiliária, ou se agora você vai se tornar um gestor, ou se agora você vai ser um corretor independente, ou se agora você, enfim, não sei qual que é o seu propósito maior. Então, quando você consegue fazer vendas recorrentes, você vai ter receita, você vai ter reserva, você vai ter fôlego financeiro para poder chegar onde você quer, desde que você tenha o seu propósito maior. Primeiro, muito bem alinhado, muito bem definido. Faça agora uma autoanálise, entenda quais são os problemas que estão impedindo que você chegue lá e comece a eliminar etapa por etapa para você poder realmente chegar lá. E uma das coisas que eu sempre falo é: aprenda a valorizar pequenas vitórias, certo? Fez uma venda? Poxa vida, Marcos, só fiz uma venda no mês. Agradeça, vibre, festeje com a família, saia para almoçar, aproveita. É uma vitória, você conseguiu fazer uma venda nesse mês. No outro mês, fiz mais uma venda. Valorize, festeja novamente, tá? Valorize vitória por vitória dentro da sua jornada como corretor de imóveis. Olha só, aqui também eu encontro duas características preocupantes do corretor iniciante e do corretor com mais tempo de mercado. Primeiro, para o corretor iniciante é a autofrustração. Eu já fiquei, quando eu entrei no mercado imobiliário, eu fiquei 4 meses sem vender. Vou falar de mim aqui agora, certo? E nesse tempo que eu fiquei com 4 meses sem vender, foi muito preocupante, corretor, porque eu chegava em casa e a minha esposa estava desempregada. O meu aluguel estava atrasado e eu tinha um comércio. Então eu pagava o aluguel do outro comércio para poder pagava o aluguel do meu outro comércio para o meu comércio não fechar. Era um comércio que eu tinha com a minha irmã e pagava com muita dificuldade, com muito custo lá, mas eu não tava deixando de pagar o meu aluguel dentro de casa. Chegou uma hora que a proprietária do meu imóvel que eu tava morando falou bem assim: Marcos, você tem que pagar o aluguel, senão eu vou ter que trocar o tambor da chave e vou ter que tirar tuas coisas pra fora. Pra mim, como homem, eu já tava no mercado imobiliário, sem vender. Pra mim foi muito frustrante, porque tá? Eu acredito que a mulher, ela é mais, ela é mais flexível com assuntos referente a dinheiro, a bem-estar. Agora o homem é o pilar da casa dele. Então quando essa mulher chega e traz essa condição pra mim, aquilo desce de forma amarga. E eu lembro que nesse tempo eu fiz um propósito comigo mesmo e falei bem assim: eu nunca mais vou passar por nenhuma dificuldade financeira. Eu nunca mais vou permitir com que minha esposa olhe pra mim e enxergue uma interrogação, tipo assim: e agora? O que que nós vamos fazer? A partir desse dia eu entendi que eu preciso me comprometer. Eu preciso me entregar mais. Eu preciso estudar mais. Eu preciso entender melhor o mercado imobiliário. Se dentro da imobiliária que eu estou atuando tem corretores de imóveis que estão tendo resultados, estão tendo sucesso, o porquê que eu não estou tendo? Qual que é o problema? Aonde que eu estou errando? E aí que é um dos grandes problemas que eu vejo no corretor iniciante, que é colocar a dificuldade dele, colocar a falta de sucesso dele, a falta de resultados, sempre em alguém ou em alguma condição. Ou seja, eu não consigo vender porque o meu gerente não me dá atenção. Eu não consigo vender porque o meu gerente não sai atender os meus clientes junto comigo.
Ah, eu não consigo vender porque o mailing da imobiliária é furado. Ah, eu não consigo vender porque estão me colocando num plantão que não dá resultado nenhum. E começa a colocar o problema, começa a colocar a condição da falta de resultado, da falta de sucesso dele sempre em alguém. Ou vamos colocar aqui na condição: "Ah, eu não tô conseguindo vender porque o mercado imobiliário tá ruim. Ah, eu não tô conseguindo vender porque, eu não tenho condições financeiras de poder, investir em mim para poder ter mais resultado no mercado imobiliário". E N exemplos, enfim. Agora, se você, corretor, que está começando, ou você também, corretor, que já está mais tempo no mercado, tem tido esse mesmo comportamento, infelizmente eu vou falar para você, você vai continuar sem resultado. Porque uma das dádivas, uma das melhores coisas de um profissional, principalmente um profissional liberal, é quando você assume a responsabilidade, certo? Então, eu não estou tendo resultado, é por minha culpa. É porque eu estou acordando mais tarde, é porque eu não estou me desenvolvendo, é porque eu não estou estudando, é porque eu, quando estou lá no plantão, eu fico só de conversa fiada. Eu não tô vendendo porque eu só fico preocupado lá no plantão de vendas e ficar tomando cafezinho. Ou só tô lá no escritório, na hora de pegar o telefone e ligar para os clientes, eu tô só nas redes sociais. Então, se você tem tido esse comportamento, e pior, além desse mau comportamento, ainda responsabilizando as outras pessoas ou outras condições pela sua falta de resultado, pelo seu insucesso, você vai continuar corretor de imóveis sem resultado, infelizmente. Agora, se você aprender assim a assumir a responsabilidade, entender os erros, a partir daí você vai começar a evoluir e subir degrau em degrau e ter mais resultado no mercado imobiliário. Tá entendendo? E agora para o corretor que está mais tempo no mercado? Na verdade, não vai funcionar de forma diferente. Vai ser a mesma condição, porque eu acredito que o corretor mais antigo de mercado, ele tem mais experiência. Ele sabe de repente atender muito bem. Ele sabe de repente aproveitar melhor o seu lead. Agora, para o corretor mais experiente, eu volto a fazer a pergunta aqui inicialmente. Qual que tem sido o seu propósito maior? Aonde que você quer chegar no mercado imobiliário? De repente você é um profissional que já está aposentado e tem levado o mercado imobiliário como uma renda extra, então você vai continuar sem resultado no mercado imobiliário. Ou poucos resultados no mercado imobiliário. Pegou, corretor? Tá entendendo? Pessoal no Instagram aqui, tá entendendo? Ó, coloca aqui nos comentários aqui, ou me chama lá no direct, fala, ó, gostei, deixa lá a sua condição, a sua dúvida também. E pra você que tá aqui no YouTube, coloque nos comentários, tá entendendo? Qual que é a tua dificuldade? O que que tá faltando para ter resultado consistente no mercado imobiliário? Olha só, uma frase que eu escutei do meu gerente, e aqui vai funcionar como um divisor de águas para você. Presta atenção, corretor. Um antigo gerente meu, ele falou o seguinte: Marcos, ele já era amigo, né? Aí ele me convidou para poder atuar no mercado imobiliário. Ele falou bem assim: Marcos, eu quero que você seja um corretor diferente de toda a minha equipe. Seja um corretor diferente de outros corretores que eu atendo. Na época, ele tinha acho que uns 23 corretores na equipe dele. Imobiliária grande, né? E ele falou o seguinte: Marcos, aprenda a não depender de mim em hipótese nenhuma. Você vai aprender a fazer atendimento sozinho, você vai aprender a assinar contrato sozinho e você vai aprender a pesquisar qualquer informação sozinho. Agora pensa comigo, eu nunca tinha atuado no mercado comercial, eu nunca tinha sido vendedor de nada. Aí de repente eu me encontro em um mercado completamente novo, com um produto de alto valor agregado, é o imóvel, e com todas aquela porção de informação. É financiamento, é lançamento, é infraestrutura, são áreas comuns com nome completamente diferente do que eu estava acostumado. Enfim, e foi uma baita de uma experiência. E ali eu aprendi. E poucas perguntas que eu falava pro meu gerente, ele falava o seguinte: Marcos, vai lá no Google, vai no YouTube e pesquise. Por que que é tão interessante você pesquisar, corretor? Agora eu falo para você, o corretor, de repente você tá aí, tem um gestor e tá acostumado a perguntar as coisas pro seu gestor. Tenha o hábito de pesquisar sozinho. Porque quando você vai perguntar para alguém, ele tem a informação, ele vai te dar a informação pronta. Vamos supor, vamos falar chefe, né? Chefe, gerente, não entendi o NCC. Fala para mim, o que significa o NCC? Aí vai lá falar do índice, vai falar da proporção, vai falar enfim, como funciona ali as correções, mês a mês. E bacana, entregou a informação pronta para você.
Agora, quando você vai pesquisar uma informação, você vai abrir ali NCC e percebe que no YouTube, quando você abre um conteúdo para poder pesquisar, do lado ele já vai trazer vários assuntos relacionados àquele conteúdo. E aquilo vai aguçar sua curiosidade. Então, por isso que você pesquisar sozinho é muito melhor do que você perguntar e trazer a informação pronta, certo? Porque quando você pesquisa, entendi o NCC, legal, compreendi essa informação relacionada ao NCC. Só que aquela thumbnail ali no YouTube chamou atenção, que vai falar de repente do Cube, que vai falar de repente sobre lançamento, que vai falar de repente sobre loteamento, que vai falar de repente sobre desenvolvimento de mercado. Opa, chamou atenção, você vai lá, clica e você vai absorver mais informações. Percebeu como é importante você pesquisar mais, correr atrás de informação sozinho do que ficar buscando informação pronta de alguém? Então, tenha o hábito de trabalhar sozinho, tenha o hábito de pesquisar, agregar informação, conteúdo sozinho, único. Que eu tenho certeza que você vai aprender muito mais rápido sobre evolução de mercado, mais precisamente falando aqui de mercado imobiliário, ok? Então, trabalhe nesse conceito, nesse sentido, que eu tenho certeza que vai dar resultado, tá? Um outro exemplo que eu trago aqui, sobre você fazer as coisas sozinho, teve um momento que daí eu troquei de gerente, trocou não, esse meu gerente saiu, e eu tava trabalhando aí com uma outra gerente. Aí bacana, aí eu fui, atendi um cliente, eu tinha saído por um tempo do mercado imobiliário, resolver umas questões, voltei pro mercado imobiliário, demorou ali um mês, eu fiz ali mais uma venda, gerou mais um contrato. E era um contrato de um lançamento desse tamanho aqui. Aí eu peguei o contrato na secretaria, eu falei, vou assinar contrato. E já fazia um tempo já. E quando eu tava com esse outro gerente, apesar de eu estar tentando, trabalhando de forma sozinho, ele fazia questão de, na assinatura de contrato, ele sempre estar presente. Então, basicamente, ele que acabava conduzindo a assinatura do contrato. Só que com esse outro gerente era diferente. Esse outro gerente resolva, faça sozinho, porque eu tenho outros corretores novos que estão entrando para poder ajudar. E eu já tinha mais experiência de mercado, tava sozinho. Atendi esse cliente, voltei, consegui gerar contrato. E na assinatura de contrato, chamei a gerente e falei: "Ó, tem como me ajudar?" Enfim, não posso. E agora? Eu levei o contrato para casa e eu fiquei a noite inteira lendo aquele contrato, para poder não ter dúvidas, certo? Sanando ali todas as dúvidas, tinha algumas coisas que eu perguntava, que eu não entendia, que eu pesquisava e etc. Resolvi. Bacana. Entendi o contrato e assinei ali com o cliente. As dúvidas que o cliente ia colocando, geralmente eram as dúvidas que eu também tinha na hora que eu estava lendo o contrato, já estava por dentro, respondi o cliente, teve ali uma intermediação tranquila, bacana, assinou e eu consegui concluir a intermediação daquele imóvel. Agora a pergunta que eu te faço é, corretor iniciante, e se eu não tivesse me preocupado em levar aquele contrato para casa, compreender todas aquelas cláusulas e então resolver a minha intermediação, eu ia conseguir fazer essa venda? Não ia. Mas, a partir do momento que você tomar iniciativa em resolver as coisas sozinho, vai acontecer, tá? Olha só, outra coisa que esse gerente falou é não se preocupe com comissões, tá? Por quê? Como eu tava 4 ou 5 meses sem vender, tava muito apertado, e ele falava: "Marcos, o que que você tá fazendo diferente? Marcos, como que você tá trabalhando? Como que você tá atuando?" Chegou um momento que eu falei, olha, eu quase falei o nome dele aqui agora. Chegou uma hora que eu falei falei assim, "Gerente", falar assim: "Gerente, tô com dificuldade em casa, se eu não conseguir vender aí, eu vou ter que sair do mercado imobiliário." Aí ele foi me modelando ali, fomos trabalhando, consegui concluir, consegui continuar no mercado imobiliário, o que me trouxe muito mais receita, muito mais resultado depois. Mas uma coisa que ele falava é assim: "Marcos, não se preocupe com comissão, não se preocupe com dinheiro. Dinheiro é resultado, tá? Comissão é resultado do trabalho que você faz. Se preocupe em apenas levar os clientes." Como eu trabalhava mais com lançamento, era levar cliente no decorado, levar cliente no plantão. Se preocupe mais em levar os clientes até lá. E assim foi. Aí fiz uma meta pessoal comigo, onde eu falei, onde estipulei da seguinte forma: eu preciso de 10 visitas para poder ter uma conversão no mês. Então, quando passava da metade daquele mês e eu não conseguia levar pelo menos 5 clientes, eu já corria um alto risco de ficar sem vender, certo? Então eu começava a trabalhar muito mais. Então de repente a tua meta, corretor mais experiente, é muito mais aguçada do que a minha. Mas a partir do momento que eu entendi que se eu levasse pelo menos 10 visitas, 10 clientes naquele produto,
eu ia conseguir vender. Entendeu, corretor? Então, qual que é a tua métrica? Quantos clientes você, como corretor de imóveis profissional do mercado imobiliário, precisa para poder fazer vendas recorrentes, vendas todos os meses? Entendeu a necessidade disso? Eu posso até trazer aqui um exemplo. No ano passado, eu fui dar um treinamento numa imobiliária aqui em Curitiba e falei justamente dessa métrica. E um corretor lá pegou e abraçou essa informação e assim fez. Então começou a trabalhar mais para poder levar cliente naquele produto. E ele foi campeão de vendas. E para mim foi muito satisfatório saber que a minha metodologia, ele aplicou da mesma forma e ele acabou se tornando campeão de vendas na imobiliária. E é assim, meu querido, e é assim, corretor. A partir do momento que você atender mais clientes, poder levar clientes mais naquele produto específico, mais especialista, mais clientes, com mais pessoas você vai fazer, mais negócio vai acontecer. A partir do momento que você se preocupar em realmente dar o sangue no mercado imobiliário. E não é só sobre trabalhar, não é só sobre correr atrás, mas é também buscar informação, informação de qualidade que vai trazer resultado, que vai fazer com que você tenha resultado, vendas recorrentes nesse mercado incrível que é o mercado imobiliário. Ok, meus queridos? Olha só, e por incrível que eu pareça, eu sempre escuto as seguintes desculpas. Marcos, não tenho tempo, tá? Não tem tempo, olha só. Se você dedicar um pouco mais de tempo em poder entender ferramentas e caminhos para poder atender melhor, quantos clientes você precisa atender para poder gerar uma venda? De repente a tua métrica, que a métrica que eu falei aqui da minha era 10. Mas a partir do momento que eu comecei a estudar mais sobre oratória, mais sobre comunicação, mais sobre prospecção, mais sobre excelência no atendimento, que é o conteúdo dessa aula aqui, como se diferenciar no mercado imobiliário, na verdade foi o conteúdo da aula passada, mas como se diferenciar no mercado imobiliário, quando eu me preocupei em me diferenciar no mercado imobiliário, eu comecei a estudar mais sobre excelência, mais sobre rapport, mais sobre comunicação, comecei a melhorar a minha oratória, a partir daí a minha métrica reduziu. Então já não é mais 10 clientes no plantão para poder fazer uma venda, agora é 5. Por quê? Porque o meu atendimento é melhor. Porque o meu conhecimento é muito mais aguçado, o meu conhecimento performou, melhorou. Entendeu a necessidade? Então, se você, corretor de imóveis, está aí preocupado que você não tem tempo, que você tem que ficar toda hora correndo atrás de cliente, é porque você está trabalhando de forma errada. Ah, Marcos, mas eu acredito que eu estou no mercado imobiliário, mas já estou sentindo que o mercado imobiliário não é para mim. Imagine se todo profissional de qualquer área fosse pensar da mesma forma. Não, atuar como vendedor em loja de carro, eu não tô vendendo, atuar como vendedor em loja de carro não é pra mim. Aí ele vai sair, vai fazer o quê? Ah, ser vendedor de outro segmento de mercado não é pra mim, só porque você não conseguiu vender. Aí eu falo o seguinte, será que se essa tem sido a sua desculpa, você não tá aplicando a mesma coisa que eu falei aqui no início? Tá colocando a culpa da tua falta de resultado na condição? Eu acredito que você pode chegar em qualquer lugar que você pretende. A partir do momento que você se desenvolva, a partir do momento que você se preocupe com o seu crescimento, a partir do momento que você entenda que você tem uma família, talvez você seja casado, talvez você já tenha filhos. E qual que é a tua preocupação em dar mais conforto para tua família? Qual que é a sua preocupação em trazer mais credibilidade financeira para dentro de casa? Poder mudar os teus móveis? Poder trocar de carro? Poder fazer aquela viagem dos sonhos com a família, tudo vai depender de você. O mercado imobiliário, sim, vai proporcionar com que você tenha esse tipo de resultado, que você tenha esse tipo de benefício. Só que é meritocracia, meu querido, é meritocracia, minha querida. Você merece? Qual que é o teu esforço? Qual que é o trabalho que você tem desempenhado? Hum? Parou para pensar? Entenda uma coisa, o mercado imobiliário não é mais para amadores. Cada vez mais o mercado imobiliário busca especialistas que realmente estão comprometidos com o mercado imobiliário. Cada vez mais entende de mercado imobiliário, da evolução de mercado financeiro,
De repente você vai atender um mercado, ou um cliente, ou o cliente vai falar para você: "Ah, Marcos, mas eu acredito que esse preço não está interessante no imóvel, porque se eu aplicar esse recurso no CDB, vai poder gerar muito mais receita para mim". E aí, corretor? Como que você vai contornar essa objeção? "Ah, Marcos, esse metro quadrado ele não está interessando, não tá interessante não, porque aqui perto de casa tem empreendimentos, tem imóveis aí que tá no valor X". E aí, qual que é o conhecimento dos bairros da tua região para você poder contornar a sua objeção? Da infraestrutura da região que está acontecendo esse lançamento, que está situado esse imóvel que você está oferecendo? Qual que é o teu conhecimento da evolução dessa região para poder contornar a objeção desse cliente? Entendeu a necessidade de você se qualificar? E agora sim, se você é um corretor de imóveis, um profissional do mercado imobiliário que está acorrentado nas velhas práticas dos atendimentos, seja de prospecção ou das captações de imóveis, infelizmente você vai ficar para trás. Quando eu falo das velhas práticas de prospecção, o que eu estou falando aqui? É, de repente você se encontra no mercado imobiliário debaixo de um semáforo entregando panfleto o dia todo. Será que não tem mais como, não é melhor você aproveitar o seu tempo como especialista de mercado imobiliário, atendendo clientes que realmente querem comprar imóveis? Opa, Marcos, com certeza o que você está falando tem sentido, mas como eu faço isso? Um marketing digital. Como que eu faço isso? Indicação, excelência no atendimento, qualificação de mercado. Aonde está meu público? Aonde que está o meu cliente comprador? Aonde eu posso encontrar ferramentas, caminhos e recursos que pode trazer clientes que eu posso realmente fazer bons atendimentos, atendimentos efetivos para conseguir fazer vendas recorrentes, vendas mês a mês, conseguir fazer mais de 20 mil reais no mercado imobiliário. Ou você é um corretor que está acorrentado nas velhas práticas, lá embaixo do semáforo, no sol quente, dia após dia, e não consegue fazer vendas. Não tô falando que você não vai vender fazendo um plantão pirata, não tô falando que você não vai vender embaixo no semáforo, mas eu tô falando que existe sim caminhos alternativos que pode trazer mais resultado. Talvez aí sem você precisar sair de casa. Entendeu? É só você entender que existe processo, que existe caminho, que existe CRM. Você tem usado CRM? Agora falando de CRM, eu vou falar pra você agora, corretor, seja iniciante ou corretor mais antigo de mercado. Você usa CRM? Se você não usa, primeiramente eu vou falar para você o seguinte: terminando aqui a nossa aula, vai aí no Google e pesquisa por CRM. Tem CRM gratuito para você poder alimentar aí a sua base de cadastro. Por que é tão importante você utilizar um CRM? A partir do momento que você tem ali as informações completas dos clientes que você está atendendo, você não vai se perder. Na hora que você precisar entrar em contato novamente com esse cliente, você vai saber qual foi as informações passo a passo, o que você conversou com esse cliente para poder fazer um atendimento mais efetivo. Quais são os imóveis que você passou para ele? Qual que era, de fato, a busca desse cliente? Então, se você não utiliza CRM, terminando a nossa aula aqui, você vai buscar a utilizar aí um CRM. Bacana? E se você tem utilizado o CRM, agora você vai lá no teu CRM. Agora não. Depois da aula, você vai lá no CRM e você vai buscar quais são os tickets, quais são os clientes, para qual ticket você tem atendido. É 700 mil? É 500 mil? É 1 milhão? São 2 milhões? Pô, tô atendendo só alto luxo. Então você vai se especializar nesse modelo de cliente, para esse ticket de produto. Sabe por que, sabe por que isso é tão importante, corretor? Ó, presta atenção numa coisa que eu vou te falar. Um dos maiores problemas do corretor de imóveis quando ele inicia no mercado imobiliário é quando ele tenta abraçar o mercado de qualquer forma. E você abraçando o mercado de qualquer forma, você não vai ter resultado. Porque pensa o seguinte: de repente você está atendendo um cliente para Minha Casa Minha Vida. De repente você está atendendo um cliente agora, no dia seguinte, para um produto de 500 mil. De repente você já vai atender um cliente de alto luxo e você não está nem preparado. A sua vestimenta não está comportada. O seu carro que você vai chegar para poder atender esse cliente não é o carro compatível para esse público. E aí? Será que você vai mesmo vender para ele? Agora, quando eu atendo um único produto, você começa a virar especialista desse público, especialista desse produto. E aqui eu posso dar um exemplo, um exemplo do, assim, eu sou, além de professor aqui, eu sou professor de jiu-jitsu. E para os alunos eu falo o seguinte, ó, repete.
Ah, não tá dando certo? Faz, repete. Ah, na hora do treino, na hora da luta não tá dando certo? Repete mais. Repete, repete, repete. A repetição ela vai gerar a perfeição. Então agora pro mercado imobiliário eu penso o seguinte: a partir do momento que você levar um cliente mais de 5 vezes, mais de 10 vezes, mais de 20 vezes no mesmo produto, você já vai estar apresentando com mais confiança, porque você vai dominar todas as informações desse produto. Você já, a hora que um cliente entrar com uma objeção referente a esse produto, você já vai contornar com muita mais facilidade. Por quê? Porque agora, a partir desse momento, você é especialista desse produto. Entendeu a necessidade da repetição? Entendeu a necessidade de você focar em um único produto? Focar em um único público? O menos é mais. Pegou o corretor? Então comece a colocar em prática essas pequenas dicas que eu tô dando que com certeza, se você colocar em prática, vai gerar resultado no mercado imobiliário, desde que você entre em prática, tá? Teoria sem ação é ilusão. Então amplie o seu atendimento para esse público-alvo, que automaticamente, se você está atendendo um público que está comprando um imóvel de 500 mil, automaticamente ele tem na linha de amizade, na linha de parentesco dele, pessoas que talvez compartilhem do mesmo ticket, estejam buscando imóvel do mesmo ticket. Então, de repente tem um irmão, de repente tem um cunhado, de repente tem um chefe, de repente tem um colega do trabalho. Se você resolve a vida do seu cliente, esse cliente vai abraçar você, vai querer casar com você. Por quê? Porque você resolveu a busca dele. A venda de um imóvel não é qualquer venda. Vamos supor, ele foi lá e comprou um imóvel de 500 mil, ele vai passar lá talvez 30 anos da vida dele. Vai dar lá sua entrada de 300 mil, certo? E vai, 500 mil, né? Vai dar lá a entrada de 300 mil e vai financiar 200 mil, talvez por 30 anos. E aí? São 30 anos que ele vai lembrar de você, certo? Então, se você atende muito bem, se você é um especialista, se você faz uma intermediação muito tranquila com esse cliente, automaticamente toda vez que aparecer alguém para poder comprar atrás de um imóvel junto a esse cliente, ele vai indicar você. E o ótimo da indicação é que uma venda quase que é no automático. Porque o teu cliente que você resolveu a vida dele, ele vai vender você para esse próximo cliente. E esse cliente vai chegar praticamente pronto para você poder apenas demonstrar o produto e fazer a intermediação do mesmo. Pegou o corretor? E agora, para você que ficou comigo aqui, ó, eu vou dar aqui um caminho simples e objetivo para você se destacar para ontem no mercado imobiliário. Primeiro, aqui ó, tô falando sobre comportamento, atendimento, excelência no atendimento, se diferenciar no mercado imobiliário. Primeiro, postura aqui ó, sorriso, vai atender o seu cliente, sorria, sorria pro seu cliente. Ó, postura. Pensa o seguinte, você tá conversando com uma pessoa que ela tá assim, ó, tá? Olhando para baixo, ombro retraído. Qual que é a sensação que essa pessoa tá passando para você? Incerteza, insegurança, problemas familiares, problemas no trabalho, frustração. Por quê? Por um único gesto, tá assim, ó, cabeça baixa e ombro junto. Entendeu, corretor? Então, vai atender os seus clientes, entusiasmo, tá? Sempre na linha da medida, para que não fique forçado, não demonstre que você tá ali fazendo um teatro, tá? Então, ó, olho firme, postura, tá? E sorriso no rosto. Demonstre empatia. Eu tenho certeza que vai ser aí um grande diferencial para você se destacar nos teus atendimentos. Outra questão aqui também, ó, saiba identificar o comportamento de atendimento do seu cliente, tá? A partir do momento que você está passando as informações para um cliente, veja quais que são os sinais que ele dá na hora do atendimento. De repente você tá falando e ele tá se retraindo, tá indo mais pra trás, ele tá desconfortável. Ou de repente você tá falando e ele tá toda hora assim, ó, olhando pro lado, tentando buscar alguma coisa. Qual que é esse comportamento? Será que ele não tá querendo sair dali? Ou será que ele tá buscando, procurando alguma coisa? De repente o filho que tá saindo? Isso conta também. Ou de repente você tá demonstrando e você percebe que tá atendendo um casal e você percebe que o marido tá mais olhando as coisas, tá mais pegando,
tá mais passando a mão sobre as bancadas, sobre os mármores. Aqui é um apartamento decorado, ou seja, um outro imóvel de terceiro, e ele tá mais no tato, tá? Então ele é mais visual, ele quer sentir, ele quer estar de forma mais presente naquela condição. E de repente a esposa ali, ela é mais visual, ela vai ficar prestando mais atenção no que você tá falando, certo? Ela vai ficar mais ali, ó, atenta nas informações. Bacana, então saiba identificar no seu atendimento qual que é o comportamento, os sinais de atendimento junto a esse cliente. Outra questão aqui também, cuidado na hora que você for cumprimentar o cliente. Tá passando as informações? Espere que na hora de fazer a abordagem com o seu cliente, espere que o cliente estenda a mão para poder te cumprimentar. Por que estender a mão para poder te cumprimentar? Porque de repente já aconteceu comigo, tá? Não no mercado imobiliário, mas em um outro negócio, eu estender a mão para cumprimentar alguém e a pessoa não me cumprimentar. É porque essa pessoa não gosta de pegar na mão. Ou se você está conversando com o cliente, você de repente é um tanto entusiasmado e está toda hora colocando a mão no ombro do seu cliente, de repente toda hora tocando no seu cliente. Uma história que eu fiquei sabendo é assim, funciona da seguinte forma. O corretor entusiasmado, passando as informações e toda hora fazendo um pequeno toque no ombro do cliente. Toda hora. Chegou uma hora que o cliente falou bem assim, ó, faz favor, não me encoste mais, eu não gosto. Então gerou uma frustração nesse atendimento. O corretor ficou completamente desconcertado. Por quê? Porque ele não entendeu o comportamento. Eu tenho certeza que esse cliente, em um momento, ele começou a se afastar. Certo? Só que o corretor não conseguiu identificar o comportamento de atendimento. Então, muito cuidado. Quando aqui, ó, também a confiança, quando você for olhar para o seu cliente, ó, busque contato visual direto com o cliente. Porque se você estiver fazendo um atendimento e você ficar toda hora assim olhando para baixo, ou fazer um atendimento com a mão no bolso, vai gerar desconfiança. Então, a partir do momento que eu atendo alguém entusiasmado, olhando reto, olhando no olho do meu cliente, eu estou transmitindo confiança. Eu sei do que eu estou falando. Eu confio no produto que eu estou te oferecendo. Eu compraria esse apartamento. Eu compraria essa casa, essa área. Porque eu entendo desse produto, eu entendo do processo. Isso vai gerar credibilidade no seu atendimento e vai fazer com que a sua intermediação seja muito mais tranquila com relação a esse cliente. Traga o cliente também para o seu lado. Você está ali conversando com o seu cliente, em algum momento ele vai, não sei, vai gerar ali o assunto sobre política. De repente o cara é de esquerda, e aí? Ah, não, mas eu sou de direita, eu vou começar a bater boca com o cliente, a querer, não concordo. Não. Você pode fazer não concordar com o cliente, mas você pode falar, entendi, eu compreendo, eu entendi, é verdade, entendeu? A preocupação maior é vender para esse cliente, certo? Não é debater política com ele. De repente o cara é corintiano e você é palmeirense e você vai querer discutir futebol com o cara? Não, traga o cliente pro teu lado. Não, bacana, não vi, ganhou. Opa, parabéns, isso aí. Que time que você torce? Ah, não sei, né? Se você for, de repente o cara é muito roxo também, corintiano, você vai falar que é palmeirense, o cara vai ficar meio assim. Então eu acho que quando o cara é muito mais aguçado, voltado ao lado do futebol, o lado da política é muito mais interessante que você não passe o teu lado político, ou o teu lado no futebol, ou outro lado que você acredita, seja religião, credo, não sei, tá? Mas se preocupe em trazer o cliente para o seu lado, para que não haja ali algum desconforto no atendimento que possa ser fator impeditivo aí para você poder fazer intermediação junto a esse cliente. Observe também o seu cliente no seu atendimento para identificar se ele está confortável com o seu atendimento, tá? Existe uma técnica aqui que chamamos de rapport. É como você gerar conexão com o seu cliente. Aqui vale uma historinha, olha só. Já parou para pensar que... Para pensar não, tenho certeza que você conhece alguém que quando você vai trocar uma ideia, você vai conversar, essa pessoa fica mais falando dela? Identificou aí? Isso é natural, tá? E as pessoas são mais voltado a esse lado porque elas têm a necessidade de serem escutadas. Agora, se você é um corretor de imóveis que está mais preocupado em ficar falando e não faz perguntas para o seu cliente, você vai estar deixando de lado um dos principais contextos aqui, um dos principais características que chave, vamos falar assim, uma das principais chaves no seu atendimento, que é a conexão. Como que você gera conexão com uma pessoa? Entendendo a busca dela, entendendo a necessidade dela.
Se você não sabe qual que é a necessidade do seu cliente, se você não sabe qual que é a necessidade de alguém, você vai buscar a fazer perguntas. A partir do momento que você faz as perguntas certas, você tem a resposta certa para poder identificar qual é de fato a busca de um cliente, qual que é de fato a necessidade de alguém. Então, faça perguntas, gere conexão com essa pessoa, escute essa pessoa para ver qual que é realmente a necessidade real para que você possa fazer uma apresentação com maestria. Você só vai conseguir fazer isso a partir do momento que você entender os conceitos básicos de como gerar conexão com alguém, como gerar conexão aí com o seu cliente. E aqui vale a dica de ouro, corretor de imóveis. Seja especialista do mercado imobiliário, certo? E tenha conhecimento de causa, tenha conhecimento de produto, tenha conhecimento de mercado, mercado financeiro, novas tendências, o que que é a realidade, o que que pode acontecer daqui a 5 anos com o mercado imobiliário. Quando eu entrei no mercado imobiliário, uma das principais colocações que os clientes faziam era o seguinte: Marcos, existe aí bolha imobiliária. Eu acho que agora não é o momento oportuno para poder estar adquirindo um imóvel, porque na hora que estourar essa bolha aí, acredito que o pessoal vai acabar quebrando, certo? Enfim, passou 2011, eu entrei em 2011, né? Passou 2011, passou 2012, 2013, 2014, 2016. Estamos aí agora no ano de 2023 e a pergunta que eu te falo é: cadê a bolha imobiliária? Certo? Então, os imóveis, a bolha imobiliária, uma das principais colocações era que a hora que estourasse a bolha imobiliária, os imóveis iriam se desvalorizar, tá? Porque ninguém ia comprar. A oferta ia ser muito grande, certo? E como a oferta ia ser muito grande, ia cair os preços dos imóveis. Ou seja, não aconteceu bolha imobiliária, os imóveis continuaram se valorizando. Na época, o imóvel de 300 mil, hoje, um imóvel numa região semelhante, com tamanho semelhante, tá pelo menos o dobro do valor. Pelo menos o dobro do valor. Então, a partir do momento que você conhece, que você entende as tendências, que você é especialista de fato do mercado imobiliário, você consegue ter mais conhecimento de causa para poder contornar objeções. Aqui eu lembrei da palavra, era objeção. Você consegue contornar as objeções para aí sim ter contornar as objeções desse cliente e passar confiança no seu atendimento junto a esse cliente e, de fato, ter resultados aí no mercado imobiliário. Certo, corretor? Pegou? Então, se você é corretor iniciante ou se você é corretor que está mais tempo no mercado e não consegue fazer vendas consistentes, eu te faço aqui o desafio. Coloque em prática tudo que eu falei aqui, todas essas dicas que eu coloquei. Acredito que você anotou aí boa parte das dicas, coloque em prática. Afinal de contas, teoria sem ação é ilusão. Então não basta você conhecer um monte de informação, um monte de caminhos e não colocar em prática. Se você não colocar em prática, o resultado não vai aparecer. Agora, a partir do momento que você entra em ação, que você entra pra briga, o resultado vem, certo? Nada, absolutamente nada resiste a Deus e ao nosso trabalho. Legal, corretor? Um forte abraço para você que está aqui no Instagram. Fica com Deus aí, um forte abraço. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Não esquece, tá com dúvida? Coloque no direct. Quero entender ali a sua jornada e poder conduzir aí a sua dúvida aí da melhor forma possível para que você possa ter resultado no mercado imobiliário também. E para você que está aqui me acompanhando pelo YouTube, não esquece de curtir esse conteúdo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho da notificação para poder receber em primeira mão todos os conteúdos aqui do canal. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!